E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui uma observação, sobre os comentários, dos irmãos protestantes. Se bem que tem aqueles que é tão radical, é tão rígido na sua fé, que nem de irmão ele quer ser chamado, entendeu? Pelos católicos, Então ele tem aí um ódio aí, talvez, tão grande pela fé católica, que nem de irmão quer ser chamado. Olha só que absurdo, Tem uns que dizem que não é para chamar ele de irmão, não. Então, mas eu estava vendo aqui alguns comentários, como eles chiam, como eles choram nos comentários, A impressão que dá é que esses textos que eu mostro aqui no canal eram desconhecidos por muitos deles, E se eram conhecidos, eles não tinham essa interpretação, Eles não olhavam desse jeito, Passava ali rapidamente. Um desses textos, é justamente de João 20, do versículo 15, ao 17, Onde Jesus Cristo diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, por 3 vezes. Ali é a confirmação, a investidura de São Pedro como seu representante, visível. O texto é tão claro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus Cristo deu essa autoridade a Pedro, essa investidura de apacentar o rebanho dele. E veja, que essa tríplice confirmação, de Jesus Cristo sobre Pedro, isso não deixa dúvida de que ele quis sim esse chefe, visível, para apacentar o seu rebanho, para apacentar o seu rebanho. Os irmãos protestantes não querem entender desse jeito, ou nunca tinha tido, acesso a esse texto, porque os pastores protestantes que conhecem, que tem uma visão maior, mais ampla, das Sagradas Escrituras, sabe desses textos, só que raramente eles vão ler, Ele vai ler a história de Salomão, de Davi, história quantos bezerros Davi tinha, quantas ovelhas Salomão tinha, entendeu? Ele vai falar textos sobre recurso, Então esses textos que baseiam a fé católica, eles não vão ler, Eles vão passar despercebido. O texto que Jesus diz a Pedro, eu orei por ti para tu confirmar os teus irmãos na fé. De que forma que o protestante vai entender isso? E às vezes passa despercebido. Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como é que os protestantes vão fazer uma pregação em cima desses textos, que são absolutamente católicos? Que, aliás, não existe nada nas Sagradas Escrituras que aprove o protestantismo. Então, é uma choradeira nos comentários quando são citados esses textos, e a impressão que dá é isso: eles não tinham ouvido falar ainda desses textos e acham estranho demais. Por exemplo, Gálatas 2, quando Paulo vai falar com os líderes da igreja em Jerusalém, sob pena de estar correndo em vão. O protestante não vai gostar desse texto de jeito nenhum, Paulo diz: olha, subi a Jerusalém por meio de uma revelação. Foi conversar com os líderes da igreja, segundo Paulo, para não correr, em vão. Então não havia uma liderança. Aí o cara chega nos comentários e diz: não, isso aí é uma invenção da Igreja Católica. Por isso, se você crê no que está escrito no Novo Testamento, deve crer na Igreja Católica, porque, como disse Santo Agostinho, eu não creria nos evangelhos se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Então vocês estão jogando a fé de vocês, a confiança de vocês toda
na autoridade da Igreja Católica. Então, essa choradeira nos comentários só me mostra, né, essa conclusão. Vocês realmente não têm essa visão da Bíblia, né, essa visão completa da Sagrada Escritura, né? Vocês ficam ali com textos pequenos, isolados, que não dá base nenhuma para o protestantismo. Quando vai para a história, como disse o irmão católico, né, esses dias nos comentários, quando vai para a história, vocês não têm história, vocês têm que estudar os escritos, né, católicos, né? Por exemplo, a patrística está cheia de protestante estudando, né, história, mas vai estudar qual história? A história da igreja, né? Vai estudar a história da igreja. Por que não fala da história do protestantismo de 500 anos para cá? Porque não tem o que falar, né? Não tem o que falar. É uma rebelião, né? Diluiu o evangelho, esfacelou-se, né? O protestantismo esfacelou-se. Qualquer um fundou a igreja aí à torta e à direita, do jeito que quer. Então, quando chega uma doutrina sólida, forte para eles, aí eles estranham. Por isso que você vê a choradeira, né, nos comentários. Porque é uma doutrina que eles não estavam acostumados a ouvir, né? Estavam acostumados a ouvir, a gritar, a rolar pelo chão. É uma expulsação de demônio medonha, né? Qualquer esquininha aí, qualquer garagem, quer chamar a atenção, expulsa um demônio, né? Você vê a mulher, você vê o pessoal rolando no chão, rodopiando. Aí chama atenção e diz: olha, a minha igreja lá, o cara expulsa o demônio. Ai. Só rindo, hein? Por esses motivos também, agora a coisa é séria, né? Por esses motivos também, dessas criaturas, é que o evangelho, né? É que o nome de Jesus Cristo, é que o caminho da verdade está sendo blasfemado aí, ó, dia e noite. Está sendo zoado, como se diz, né, na linguagem, né, moderna. Está sendo zoado. Por quê? Porque você vê um pastor rodopiando no chão, fazendo com que pessoas rodopiem no chão, danças esquisitas, pastor levantando a mão e metade da igreja cai no chão, como se fosse um poder mágico, vendendo caroço de feijão por R$1.000, vendendo gasolina ungida, deitando e rolando nas pessoas. Meu Deus do céu, que absurdo. Aí, quando as pessoas estão bem prejudicadas mentalmente, quase loucas, né? E muitas enlouqueceram, aí quem que vai para o hall, né, do nome sujo, quem é? É a igreja. É o nome de nosso Senhor Jesus Cristo que está sendo, né, blasfemado. Lamentavelmente, né, essas figuras não conseguem enxergar que o protestantismo é uma furada, né? É uma barca furada. Desmanchou, se esfacelou, né? É o que nós temos para dizer, né? Não tem uma fé sólida. Então, quando ele pega com o texto, o próprio Cristo dizendo a Pedro: apacenta, né, as minhas ovelhas. O próprio Cristo fazendo de Pedro o seu pastor, né, visível do seu rebanho. Aí eles vêm chorar nos comentários, dizer: não, isso aí é uma falácia, isso aí é bobagem, né? Cristo não fez isso, não fez aquilo, né? Não fez não, né? Agora Cristo fez o protestantismo, essa desordem, né? Como eu falei agora há pouco, cada um mais esquisito do que o outro. Cristo fundou o protestantismo na cabeça de vocês. Então é isso, meus irmãos, que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, para a gente dialogar aqui um pouco sobre os comentários, porque é uma choradeira danada, porque não tem fé sólida, porque não vem lá de Cristo, e ele sabe disso. Como diz o apóstolo Paulo, né, a gente precisa de uma fé sólida para não ser jogados, né, para lá e para cá por todo vento de doutrina, né? A gente precisa amadurecer e unicamente em Jesus Cristo e em sua única igreja. Veja, quando Jesus Cristo funda a igreja, ele não diz as minhas igrejas, né? Sobre esta pedra, né, ele faria as minhas igrejas, né? Quer dizer que só um cego espiritualmente, né, que não consegue enxergar.
em vez de tratar a questão com seriedade, porque é uma coisa que implica, né, na nossa salvação, em vez de tratar a coisa com seriedade, prefere fazer, né, vista grossa, de que o protestantismo é uma coisa que vem de Deus, né? Quer negar o catolicismo que veio de Cristo, a única igreja que Cristo fundou, e colocar no lugar o protestantismo, né, esfacelado de seitas para todo lado. Lamentável, né, que essas pessoas chegaram a esse ponto de cegueira. Aí por trás disso, interesses políticos, financeiros, ódio à Igreja Católica, porque é a única doutrina que luta contra essas mazelas do mundo. Então ela é bem combatida por causa disso, né? O mundo quer que a igreja aceite tudo, e a igreja não aceita, então ela é combatida. Tanto é que no protestantismo você encontra denominações protestantes das mais diversas possíveis, né? Todo tipo de corrente de pensamento, o mais pior possível. Já existe, né, igrejas denominadas igrejas, né, protestantes, que aceita tudo que tem no mundo, né? Que aceita tudo que tem no mundo. Como que essas pessoas vão pregar o evangelho de Cristo dessa forma? Como é que vai pregar o evangelho de Cristo dessa forma? Dilacerado, né? É inviável, é inaceitável, é impossível do protestantismo ter, né, base bíblica, ter aprovação das Sagradas Escrituras. Dizer isso, não estou aqui com falta de respeito, mas para alertar. Será que a pessoa não consegue perceber tamanho, né, trave diante dos olhos? Aí quer questionar um dogma lá dos primeiros séculos, que homens e doutores, né, da igreja definiram. Aí vem um camarada hoje querer questionar tamanha autoridade, e o próprio texto sagrado dizendo: olha, a igreja é coluna e fundamento da verdade. Paulo diz também, né, que a igreja é a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, né? O próprio Cristo dizendo: se nem a igreja a pessoa ouvir, seja tratado como um pagão ou um publicano. Aí vem o protestante para deformar e dizer: mas qual igreja? Esses comentários, né, de qual igreja é impressionante, né? Qual igreja? Qual era a igreja que estava redigindo a Bíblia que a gente tem hoje? Qual era a igreja que estava moldando a Bíblia que temos hoje? Basta pensar. Será que você enlouqueceu de vez, né? Qual igreja está se referindo à Bíblia? Ué, está se referindo à igreja que já existia, né? Que o cristianismo é anterior ao Novo Testamento. A Bíblia, né? O Novo Testamento. O cristianismo já existia. Então foi esse cristianismo, foi essa tradição que mudou a Bíblia que temos hoje. Então quando o sujeito chega nos comentários e diz: olha, mas esse texto aí está se referindo a qual igreja? Ué, a única igreja que Cristo fundou. Qual era a igreja que estava canonizando esses textos? Era a única igreja. Agora o cara tá lá 15 séculos de diferença depois, questionar qual igreja o texto bíblico estava se referindo. Qual era a igreja que o texto bíblico estava se referindo? A única igreja que estava ali era a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Você acha que é uma igreja que nasceu no século XVI, de uma rebelião? Você acha que é uma dessas denominações? Meu Deus, né? Quanta ignorância. A qual igreja o texto está se referindo? O texto foi escrito para a igreja que já existia. Então qual era a igreja que já existia? Era a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Então o texto foi escrito para a comunidade que já existia. Como é que você vai escrever um texto para uma comunidade que não existe? Então o texto bíblico, que você diz qual a igreja foi, qual era a igreja? Era a Igreja Católica Apostólica Romana. Era a igreja que já existia. Ninguém escreve uma carta
para um endereço, envia para uma comunidade que não existe. Quer dizer que vocês não têm essa capacidade de fazer esse raciocínio tão simples, né? Como é que eu vou escrever uma carta para São José dos Campos, a cidade que eu moro aqui, em São Paulo? Como é que eu vou escrever uma carta para São José dos Campos se São José dos Campos não existir, né? Não, ela tem que existir primeiro. Como é que Paulo escreveu as cartas para as igrejas, né, que estavam nascendo, que era sobre a jurisdição, né, da igreja de Jerusalém? Como é que escrevia a carta? Escrevia a carta para aquela comunidade que já tinha nascido, né, que já estava ali atuando. Então Paulo escreveu a carta para aquelas igrejas. E repito, não eram igrejas independentes como o protestante quer. Não, as igrejas bíblicas, as que estavam nas Sagradas Escrituras, todas elas estavam sob a jurisdição dos santos apóstolos. Todas elas estavam sob a jurisdição dos santos apóstolos. Negar isso é ir contra a verdade. É só ler o texto, né? Todas as igrejas que estão na Bíblia estavam sob a jurisdição dos santos apóstolos. E entre os santos apóstolos, Pedro se destaca claramente, não tenha dúvida. Então o sujeito vem dizer, não, mas isso é uma conversa furada, né? Conversa furada. Pedro não tinha essa chefia, não. Lógico que tinha. Lógico que ele tinha essa chefia. Tanto é que mostramos textos que quando Pedro falou, né, depois do seu discurso, houve ali um grande silêncio. Esse silêncio é de conformidade com o santo apóstolo, né? E aí por diante, tem vários textos, né, que Pedro, por exemplo, Pedro preside, né, aquela conversão de mais de 3.000 pessoas, né, em Pentecostes. Quando Pedro termina a sua fala, o que se ouve é as pessoas dizer, e agora, irmão, o que é que a gente pode fazer? Pedro diz, aceite Jesus Cristo, seja batizado. Então não tenha dúvida de que Pedro é sim uma liderança entre os apóstolos. Negar isso é justamente para negar a igreja de Cristo. Quem nega isso é porque quer negar a igreja de Cristo, para ficar aí no protestantismo, repito, né, que é um esfacelamento de seitas, de rodopiar no chão, falar tolice, enganar as pessoas, desviar as pessoas do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis mostrar nesse vídeo. Peço a você que não é inscrito ainda nesse canal, né, que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, né, ativa o sininho aí das notificações, né, para ser notificado aí do próximo vídeo. E muito obrigado e fiquem com Deus.